Boa noite, gente linda. Vamos chegando. Sempre entra um pouquinho para a gente poder chamar o pessoal. Quase 7 horas. Esse horário quase não dá tempo de, né? A gente ainda está no embalo do dia. Muito bom. Boa noite. Obrigada a cada um de vocês que vão passar por essa live. Minha gratidão. Vamos falar hoje do nosso ponto de equilíbrio do nosso negócio. Para você que é empreendedor, empreendedora, essa live é para você. Passamos a semana em toda aí puxando ferramentas, falando desse assunto que tanto agrega no nosso dia a dia, né? Vamos lá, vou esperar só mais um pouquinho para já começar oficialmente. Boa noite. Vamos lá. Vamos mandar aqui uns aviõezinhos para as pessoas que eu sei que tem negócio ou está em transição de carreira. Bom, vamos lá. Lembrei de algumas aqui. Deixar aqui mais uns minutinhos. Bom, enquanto isso eu vou me apresentar, né? Porque eu sempre acabo esquecendo. Sempre falo da comunidade. Eu sou a Michele. Eu sou corretora de seguros plena, formada pela Fundeseg. Sou formada também em administração de empresas. Sou pós-graduada em psicologia organizacional. Sou uma empreendedora inquieta desde sempre. Não me lembro quando eu não fui empreendedora. Eu falo inquieta porque eu sou daquelas que chega num lugar e eu já começo a visualizar o que está faltando, um negócio que seria legal naquele bairro, naquele ponto. Então, inquieta por causa disso, né? A comunidade surgiu da dificuldade da mulher ainda no mercado de trabalho, né? E sim, é muito grande. Eu, como prestadora de serviço, sinto essa diferença. E essa diferença ainda é tão enraizada que muitas vezes a gente nem percebe que isso acontece, né? Para você que não é empreendedor, mas que pelo simples fato de fazer uma entrevista de emprego e o recrutador te pergunta se você tem filhos, com quem fica, e não pergunta isso para um homem, ali já tem um ambiente que joga você para fora, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos. Eu mesmo, no meu dia a dia, do meu trabalho, por mais que a gente sempre esteja buscando e galgando excelência, ainda assim
Existem essas diferenças, tá? Então, a comunidade veio a partir desse princípio, né? Mulheres que necessitam desse ambiente seguro para falar de negócios. Perceba que quando você vai para uma festa de aniversário, você vai falar de saúde, vai falar de beleza, vai falar de vários assuntos, mas dificilmente vai falar de negócios. Pode estar ali na sua mesa 5 empreendedoras e pouquíssimas vezes ocorre de você sair do layout do momento e falar de negócio, porque a mulher automaticamente busca esse ambiente seguro para fazer o network. E a partir desse princípio, de vários princípios, é que veio a comunidade. Tudo bem? Essa semana a gente começou a falar dessas ferramentas, né? A gente sempre pega uma semana, um tema propício para que a gente possa levar de forma online também esses conteúdos de valor para você que é empreendedora, que tem o seu negócio ou está em transição de carreira. E essa semana nós falamos da técnica Pomodoro, da técnica Smart, que eu até deixei um post lá para que vocês possam consumir esse conteúdo, que são técnicas simples que ajudam você no dia a dia do seu negócio, tá? Então não é nada complexo e necessário para que a gente possa estar medindo, inclusive do que a gente vai falar hoje com o André, que é o ponto de equilíbrio do nosso negócio, é a medição. Hoje a gente tem, no mundo do empreendedorismo, as pessoas hoje abrem negócios sem buscar antes se preparar. Se preparar para quê? Para empreender, para ser empreendedor, né? O Brasil hoje, nós somos campeão do empreendedorismo. Nós somos campeão no mundo. O Brasil é o país que mais empreende, que mais tem empreendedor. E quando a gente fala de mulher, segundo o Sebrae, pesquisa realizada em 2020, 54% das empresas que abrem são mulheres. E quando a gente fala do quadro societário, esse índice vai para 72%. Nós somos campeões do empreendedorismo, mas também somos campeões num país de empresas que mais fecham. Sim, nós abrimos e fechamos. Então, por isso que é muito importante sempre, antes de abrir a empresa, ter a capacitação, o conhecimento, as ferramentas necessárias, porque a sua empresa é você. E ponto. Se você for uma pessoa desorganizada, se você for uma pessoa acelerada, despreparada, uma pessoa que mistura suas contas pessoais com as contas da empresa, chegou um boleto, você paga, o cara do pão passou e você pega do mesmo caixa, você compra o pão, e aí você leva o cachorro no pet shop e pega do mesmo, e aí compra uma roupa para o filho, pega do mesmo, e tudo se mistura, você não tem entrada e saída, você não tem clareza do que você está recebendo, do que está entrando e do que está saindo. Tá? Então, por isso que essa semana a gente pegou firme em preparar todo mundo que passa por aqui, empreendedoras que eu tenho certeza que aqui dentro da comunidade está na média aí de 95% somos empreendedoras. Então, a gente quer entregar esse conteúdo para que vocês possam consumir e aperfeiçoar, tá bom? Lembrando que a live vai ficar depois, ela fica 3, 4 dias aqui na grade do Instagram e depois eu subo ela para o YouTube. Tem lá o nosso canal, Comunidade Florescer Mulheres que Inspiram. Então ela vai ficar lá disponível depois, vitalício. Tudo bem? Aqui eu já vi que o André chegou. Vou chamar ele já para a gente começar, 8 horas em ponto.
Vamos ver. Boa noite, todo mundo que está chegando, que vai passar por aqui, por essa live. Espero que vocês gostem, façam perguntas, o que for necessário. Boa Olá, noite. tudo bem? Tudo jóia? E aí, Tudo tá me bem, escutando bem? Tudo você? certo? Tudo jóia, tudo bem Tá me também. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, espero que vocês também estejam me ouvindo bem. Tudo jóia aí? Tudo em ordem, graças a Deus. Tá no horário, hein? Tá no ponto. Eu falei que esse Tudo. horário não dá nem tempo da gente relaxar. A gente tá na pegada do dia ainda, né? Pontualidade, né? Pontualidade, Pontualidade 19 horas. sempre. Muito bom. É, o Bom, pessoal tá entrando aí. já fiz uma introdução aqui, André. Falei da comunidade e quero de antemão já te agradecer, porque como eu falei lá no post, você foi uma das primeiras pessoas que apostou no projeto, é um incentivador do empreendedorismo, sempre foi, né? Desde quando eu te conheci na faculdade, mas desde lá a gente sempre manteve contato, você sempre abraçando os meus projetos e quero te agradecer de verdade, de coração, por esse acolhimento de forma genuína e sempre muito bondoso. Eu lembro que, eu não sei se eu te contei, mas a primeira vez que eu falei do projeto da comunidade, acho que você vai lembrar que foi lá na palestra da faculdade, né? Você lembra? Eu nem ia falar, você falou, não, Lembro. fala desse projeto das mulheres aí, que você tem. Eu não ia nem falar, você que acabou puxando lá na hora do final da palestra. Não, mas a Michelle tem um projeto e tal. E sem você saber, você acabou indiretamente me dando um gás, porque eu falei, não, agora precisa sair isso, né? Se ele me cutucou, eu preciso fazer isso daí acontecer e lançar uma data. Na E verdade, eu te comprometi, né, Michel? Te totalmente. comprometi naquele momento. Totalmente. A hora que você chegou e falou lá, não, apresenta seu projeto, eu falei, é o intimato, isso precisa sair. Então, Legal. só gratidão por todo esse apoio, por você estar aqui hoje. Eu sei que tua agenda, sempre falo, tua agenda eu sei que é corrida, tem a Mafra, tem a faculdade, tem várias coisas, tem o tênis, Principalmente, né? principalmente, né? Mas você sempre está sempre à prontidão. Vamos, vamos. Obrigada, viu? Vamos. De verdade. Eu que agradeço, Michele. É sempre um prazer participar aí seja lá da comunidade, seja aqui da live, e falar sobre empreendedorismo, falar sobre negócio. É uma área assim que particularmente para mim não é trabalho, é um prazer e a gente acompanhar muitos negócios nascerem, né? Isso é muito bacana e estou sempre à disposição, estou sempre disposto aí a contribuir o que for necessário, principalmente se for para falar sobre empreendedorismo. Então, fico muito feliz e agradeço também a oportunidade, mais uma vez, a gente estar aqui batendo um papo. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Tá no sangue, né? Não sei se comentei com você, mas até também falei isso no post. No nosso último encontro pessoal saiu bem. Ocorreu um movimento interno daquelas empreendedoras que estavam ali pelo conteúdo fantástico que você levou pra gente, compartilhou com a gente. E essa semana eu puxei um pouco mais sobre essa necessidade da gente ter as ferramentas, o direcionamento, quando a gente tem um negócio, porque na verdade não é simplesmente acordar e decidir empreender. Tem toda uma preparação por trás disso e durante todo esse processo tem que ter um acompanhamento. E até por isso que eu pedi para que se você, né, conseguisse compartilhar
conosco, entre todo esse conteúdo que eu sei que você vai trazer, é sobre esse indicador de segurança do nosso negócio, para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Porque às vezes muitas vezes a gente se perde, não sabe exatamente, principalmente quando a gente está enquadrado no pequeno empreendedor, naquele que está começando, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas ferramentas, de forma fácil, mas que a gente possa aplicar e medir no nosso dia a dia. E também fala da Mafra, né? Porque tô vendo que tem um monte de aluno aqui entrando, falando professor. Tá vendo? Mas o André tem uma empresa de gestão empresarial também, né? Tá vendo? É que eu dou um pontinho para quem entra aí na live. Eu E sei, eu ainda lembro fala da mais minha algum época. comentário. Dou um pontinho fake lá para os alunos. Então, o empreendedorismo, ele é um conjunto de uma série de fatores, né? Não é só comercial. Olha lá, a Laura falou que pena que é fake, né? Mas ela mandou uma mensagem ali. É um conjunto de fatores que formam o empreendedorismo. Muitas vezes a gente percebe que as empresas, os empreendedores, eles ficam muito focados na venda. E isso, obviamente, tem que estar realmente, tem que dar uma atenção especial para vendas de fato, porque sem vendas as coisas não acontecem, né? Então é necessário, sim, olhar vendas, olhar suas metas. E eu vejo que o empreendedor, ele naturalmente, ele já se preocupa muito com a área comercial, porque ele sabe que se ele não vender, ele não vai alcançar ali seu ponto de equilíbrio, que a gente vai falar logo na sequência. Porém, sobretudo, a gente precisa entender os números da empresa. Eu preciso entender, primeiro, formação de preço de venda, seja de produto, né, seja de mercadoria, seja de serviço. Muitas vezes a gente percebe que o empreendedor ele peca na precificação. Então o problema já está ali na precificação. Muitas vezes alguns empreendedores olham o preço em cima do concorrente. Então, ele forma o seu preço em cima do concorrente. Quanto que o meu concorrente está aplicando? Por quanto que ele está vendendo esse produto? Então também vou colocar ali ou igual ou muito parecido. Só que muitas vezes a estrutura do seu concorrente, o serviço que o teu concorrente oferece, o atendimento que o seu concorrente está desenvolvendo é diferente da tua empresa, é diferente da tua realidade. É óbvio que na formação de preço, na hora de compor o seu preço, é óbvio que você precisa entender e fazer uma análise da concorrência, qual a precificação que ele está praticando. Mas você não pode pegar isso como verdade absoluta e simplesmente concorrer com preço. Porque muitas vezes o teu concorrente também está com uma estratégia errada de precificação. Então, olhar números, né? Olhar pelo aspecto econômico-financeiro começa por aí. Qual é a margem que eu estou estabelecendo no meu produto? Existem métodos, né, para fazer isso, formas de precificação, mas primeiro eu preciso ter esses dados muito claros na cabeça do empreendedor. Ele precisa ter na mão por quanto que eu estou vendendo e qual que é a minha margem de contribuição. Tá? Aí vem um primeiro nome aí que existe um equívoco. Muita gente fala assim, trabalho com uma margem de lucro de 50%, trabalho com uma margem de lucro de 40%. E na verdade, o nome correto é margem de contribuição, porque a margem de contribuição, o que é a margem de contribuição? Você pega lá um produto que você está vendendo por 100, né? O teu produto você está vendendo por 100 e comprou por 50, então muitas vezes fala assim, minha margem de lucro ali é 50%. E é margem de contribuição, porque ainda você precisa tirar todas as suas despesas fixas, para depois você verificar no final se isso é margem de lucro. Então o empreendedor, ele muitas vezes, ele cria essas dificuldades, ele tem essa dificuldade com os números, e aí ele fica focado na venda, fica focado no faturamento,
E às vezes ele está faturando, e quando ele fecha o resultado, não está tendo resultado. Né? Às vezes ele está focando em itens que não dão boa margem. Então, o empreendedor, ele tem sim que focar em vendas, precisa, mas ele precisa também conhecer os seus números, começando pela formação do preço. Não pode simplesmente olhar aquilo que o concorrente está praticando. Tem que olhar também aquilo que o concorrente está praticando. E aí, ter os números na mão. Uma das dicas, né, que nós até trabalhamos lá na palestra da comunidade era isso. Ele precisa ter os números na mão. Ainda que ele não tenha... mas a empresa ainda não tem condição de ter um software, planilha. Se não for planilha, o caderno. Mas ele precisa ter os seus números na mão. Depois, com relação à questão da precificação, ele já tem uma boa formação, ele entende quanto que aquele produto ou quanto aquele serviço de fato gera de margem para ele, aí ele tem que começar a olhar a questão do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um indicador muito interessante, porque assim, nós começamos o mês, todo negócio tem suas despesas fixas. O que é as despesas fixas? Vamos pegar uma empresa comercial. Tem seu aluguel, tem ali a folha de pagamento, né? Tem uma série de despesas. O que são consideradas despesas fixas? São aquelas que não estão ligadas, né, conectadas com a venda. Proporcionalmente não são relacionadas com a venda. Isso são consideradas despesas fixas. Por exemplo, o aluguel. O aluguel que você paga da loja, não importa se você vai vender pouco, muito, não importa. Se você vai vender 10, 20, 30, 100. O dono do aluguel, né, o dono do prédio, ele vai cobrar o valor do aluguel. Então isso é considerado uma despesa fixa. Energia elétrica, por exemplo, é considerada uma despesa fixa. Ainda existe uma variação, o pessoal faz essa confusão, né? Mas vai variar a minha energia. Vai variar, mas não é porque você faturou mais que a tua energia vai vir maior. Né? Então tem essas características que fazem o empreendedor muitas vezes criar essas confusões, né? O que é a despesa fixa, o que é a despesa variável. E a despesa variável, ela está relacionada proporcionalmente com a venda. Então, quanto mais eu vendo, mais eu tenho despesa variável, ou custo variável. Por exemplo, os tributos. A empresa paga tributo mediante a venda. Se ela vender mais, ela vai pagar mais. Né? A comissão do vendedor, por exemplo, também é considerada uma despesa variável. Porque se eu vendo mais, eu pago mais. Então, percebem que eu tenho, primeiro, que dividir isso. Eu preciso entender na minha empresa o que eu tenho de fixo e o que eu tenho de variável. Eu preciso entender o que é efetivamente despesas e custos fixos e o que são variáveis. Porque a partir daí que eu vou ter condição, Michele, de determinar qual é o meu ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? É o quanto que eu preciso faturar efetivamente para equilibrar as minhas contas. Eu não consigo chegar nesse número se eu não dividir aquilo que é considerado fixo, aquilo que é considerado variável. Tá? Eu sei que o pessoal tem muita dificuldade com essa questão conceitual, porque realmente confunde um pouco, mas depois quem quiser me chamar aí no privado, eu deixo meu contato, eu explico melhor isso daí. Se for o caso um dia, a gente prepara até um treinamento, Michele, porque é muito importante esses números. E ponto de equilíbrio, nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio, que são, na verdade, olhando pelo aspecto técnico. Eu tenho o econômico, financeiro e o contábil. Mas o empreendedor, para o empreendedor mesmo, ele não precisa nem saber qual é a diferença disso. Tem diferenças técnicas. O que ele precisa saber é isso. O quanto que eu preciso faturar para equilibrar as minhas contas. E veja,
O empreendedor não pode mirar o ponto de equilíbrio. Não adianta ele olhar o ponto de equilíbrio. Ele tem que procurar se distanciar do ponto de equilíbrio. Quanto mais ele aumentar, melhor, mais resultado ele vai ter. Tá? Por isso que, assim, voltando à minha fala inicial, não adianta ele ficar olhando só vendas. Tá? Ele precisa também conhecer os números, ele precisa também entender qual é a diferença entre variável, qual é a diferença entre fixo. Porque sem esses números ele não consegue fazer uma boa gestão econômica financeira. E aí ele vai ficar olhando ali o comercial, e quantas vezes nós já escutamos empresários reclamarem, dizendo, olha, eu estou vendendo, mas eu não vejo dinheiro, não estou vendo resultado, a empresa não sai do vermelho, e eu continuo vendendo. Então, o problema ali não está relacionado à venda, à questão comercial. Está relacionado à questão do ponto de equilíbrio, que muitas vezes não está alcançando, a margem de contribuição, está relacionado também com o capital de giro dessa empresa. Né? Então, o empreendedor, ainda que ele não é muito conectado com essa questão financeira, essa visão financista, nós temos empreendedores que gostam da área econômica financeira, mas nós temos muitos empreendedores que gostam da área comercial, da área de recursos humanos. E não adianta, precisa ter essa visão econômica financeira, porque senão não consegue gerenciar bem os seus negócios. Então, se perde. E você ia falar alguma coisa, Michel? Pelo que eu entendi, a gente precisa, antes de mais nada, antes de ter esse ponto de equilíbrio, a gente precisa, como você falou, ter muita clareza sobre nossas despesas fixas e variáveis. Isso é base. Tem que ter, senão você não tem como somar o ponto de equilíbrio. Pois André, eu vou até... essa semana, eu vou colocar um caso aqui, porque você sabe do jeito que eu sou, né? Eu lembrei, você estava contando aqui, eu lembrei, a semana passada eu fui fazer a unha num lugar novo, e a moça estava assim, toda empolgada, que ela tinha acabado de comprar uma máquina de café, uma Doce Gusto, né? E aí, na minha cabeça, eu já fico fazendo a conta aqui, porque a unha já era barata e ela ainda ia servir um café de máquina. A gente... parece fora de contexto, mas faz sentido que isso daí entra em custos. A gente precisa contabilizar. Por quê? Eu vou dar um exemplo, porque a gente está dentro de uma comunidade majoritariamente de mulheres. Então, você vai lá, você quer oferecer um canto legal, um canto bacana, aí você vai lá, compra uma máquina, você vai lá, enche de cápsula e tudo mais, só que a gente precisa fazer conta até dessa perfumaria, digamos, né? Porque isso tem que se pagar, isso tem que entrar nos custos. Estou errada? Não, e vou além ainda. O empreendedor, ele é sonhador. Então, assim, ele gosta da empresa, ele gosta do bem-estar da empresa, ele quer criar ali uma atmosfera bacana, ele quer atender bem o cliente. E muitas vezes, essa vontade, né, de prestar um excelente atendimento, muitas vezes faz ele realizar investimentos que o negócio dele ainda não comporta. Acontece muito isso. E pode ser um café, pode ser às vezes um investimento que está sendo feito na empresa que não está compatível, não está aderente com o tamanho da empresa. Isso acontece muito, Michele. É muito comum a gente ver empresas que... empresários, não é nem a empresa, né? É o empreendedor que dá o passo maior do que a perna. Ele quer ter um patamar que muitas vezes a empresa não está naquele momento. Nós já até falamos sobre isso. A empresa tem 5 anos para se consolidar no mercado. Então, vamos pensar assim, quanto menos coisa ela carregar, quanto menos ônibus ela carregar, melhor.
É claro que se você puder ali fazer um atendimento bacana, né, servir um café bacana, ter um espaço legal, é óbvio que isso vai agregar, isso vai gerar uma boa imagem, mas isso também tem custo. E às vezes a empresa não está consolidada ainda para ter esse custo. Então, tudo tem que ser colocado no papel. E é interessante que isso acontece também com os nossos gastos pessoais. Quando você começa a anotar tudo que você gasta, você assusta. Você fala, nossa, mas eu gastei tudo isso no mês. Se você não anota, não, tá tudo certo, eu gasto pouco. É engraçado, quando a gente vai trabalhar com consultoria com os empresários, né? Ele fala assim, e aí, quanto está o teu prolabore, quanto está a tua distribuição de resultado? Ah, não, isso é pouco, eu retiro pouco. A hora que você vai ver, normalmente, muitos empresários, né, que têm ali um nível de desorganização, ele não sabe quanto que ele ganha, ele não sabe quanto que ele está retirando do negócio. Né, e vai se perdendo, e vai... Travou. Travou. Travou só do André ou o meu também, pessoal? Esse detalhe que ele está falando de colocar tudo que a gente gasta, vamos ver, vou fazer um comentário até ele voltar aqui. Certa vez eu fiz, eu não faço mais, porque... Ah, caiu. Eu assustei. Vou chamar ele de novo. Quando eu comecei a fazer minha planilha, eu colocava como invisível. E eu, como gosto muito de uma padaria... A Lara vai voltar. Comecei a colocar. A Lara tá voltando, foi só dele. Comecei a colocar como invisível. No final do mês, estou contando aqui, André, até você voltar. Que eu confesso que não faço já faz uns 3 meses, mas quando eu comecei a colocar na minha planilha, eu adoro um café, né? E principalmente agora com a comunidade, eu sempre estou chamando as meninas para tomar um café para a gente conversar. E aí, a hora que eu comecei a contabilizar os cafés no final do mês, meu irmão, o negócio é assustador. E eu lembro até que você falou uma vez para mim na época da faculdade, ó. E olha como que eu falei que muita coisa a gente não esquece. Eu lembro que você falou... meu amor. Eu lembro que você falou assim para mim, eu não tomo café em padaria não, é caro. É caro. Você falou isso para mim, é caro. É caro. Na verdade, eu não gosto muito de café expresso, por isso que eu não tomo em padaria. Mas é caro também. A hora que a gente contabiliza isso, cai na retirada sim, e tem uma expressão, este valor no final do mês. Quando a gente tem criança, então ainda piorou. O importante é que o empresário, ele tem essa percepção, o empreendedor tem essa percepção, qual é o porte da empresa dele, qual é o tamanho do negócio dele. Em vários aspectos. Às vezes ele quer fazer investimentos que são incompatíveis com a realidade da empresa, e às vezes também ele quer fazer retiradas que são incompatíveis com a realidade da empresa. A empresa, ela precisa ter um fôlego. E às vezes o próprio empreendedor não dá esse fôlego para a empresa. A empresa vai lá dar um resultado, o empreendedor vai lá e tira. Dá um resultado, vai lá e tira. Ou então faz investimentos que muitas vezes não são prioridade para o negócio. Isso é muito comum acontecer. E quando não tem retirada? E quando não tem retirada? Tem negócios que a gente tem, só investe, e aquilo vai... Qual que é a sua percepção? Não existe retirada? E só vai, eu vou tentar, fiz um plano A, não deu certo, vou para o plano B. Mas plano A e plano B, injetando dinheiro. Michele, nós temos 2 tipos de empreendedorismo. Né? O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O empreendedor por necessidade, o que move a motivação dele é a necessidade que ele tem de se sustentar. Então, esse empreendedor, ele
ele busca, né? Ele busca o empreendedorismo, ele busca abrir um negócio para sustentar, para se sustentar, sustentar a sua família. Então ele necessita da empresa e precisa fazer retiradas. Tá? Só que às vezes essas retiradas elas são incompatíveis com a realidade da empresa. O empreendedor, por oportunidade, ele vai naturalmente ele vai enxergar o negócio dele mais a médio e longo prazo. Ele sabe que ele precisa ter um momento ali de tirar o menos possível do negócio. Porque no começo o que acontece? A empresa ela vai expandir seus negócios, ela vai precisar de mais capital de giro, ela vai precisar de mais injeção de investimentos. Se eu tenho, por exemplo, tenho um resultado, vou lá e tiro, tenho um resultado, vou lá e tiro, a empresa, na verdade, ela vai começar a ter dificuldade de expansão, ela vai começar a ter dificuldade de se desenvolver. Então é importante que a gente entenda isso. Tem empreendedores que estão ali por necessidade, então a motivação dele é o sustento mesmo. Aí ele tem que tentar alinhar isso, né, a necessidade que ele tem, né, de tocar sua vida, né, sua remuneração, e ao mesmo tempo tentar deixar o máximo possível de recursos dentro da empresa também. Porque, assim, uma coisa importante que o empresário tem que ter em mente, todo negócio, Michele, ele precisa gerar resultado, e esse resultado, parte dele tem que ser reinvestido no próprio negócio. Isso é importantíssimo. Não existe negócio que vai prosperar sem ter uma parte do resultado novamente reinvestido. Não tem como. Então, aquele empresário que vai lá, a empresa teve 5 mil reais de lucro, vai lá e tira. Teve 10 de lucro, vai lá e tira. Teve 20 de lucro, vai lá e tira. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai, com o passar do tempo, ela não vai conseguir se desenvolver. O ciclo dela vai ser um ciclo aí de resultado ruim, porque a empresa ela busca uma expansão, todo negócio vai, cresce, busca uma expansão, depois ela vai estagnar e em algum momento ela precisa se reinvestir, precisa se reinventar para continuar crescendo. Se o empresário, se o empreendedor vai e tira, essa empresa não vai ter fôlego lá na frente. Né? Então tem que ter esse cuidado. Veja que nós estamos conversando aqui, e a gente pode tratar finanças por vários ângulos, né? Desde a formação de preço, até você ter os números na mão, até você fazer uma coisa básica que é separar as contas da empresa com as contas do sócio. Isso chama princípio da entidade. Né? Eu não posso... né? Exatamente, não posso misturar as contas. É uma coisa tão básica, mas a gente encontra isso nas empresas. Precisa separar. Né? Podemos olhar o ângulo também pelo nível de investimento que o empresário está fazendo no negócio. Eu falei que ele tem que investir no negócio, mas nós estávamos falando também que tem empresário que investe mais do que deveria no negócio. Então, é sempre tentar manter o equilíbrio. É claro que as pessoas montam empresas e montam negócios e visam resultado financeiro, é evidente. Mas precisa tentar equilibrar sustentabilidade da empresa, né, com um nível de investimento legal, com uma retirada legal, para que ela consiga ter um equilíbrio. E como eu tenho esse termômetro de todas essas ferramentas, esse termômetro, igual você falou, de repente estou investindo demais no meu negócio. Como que eu tenho esse termômetro? O que você, de repente, chegou nesse momento, tem que ter esse feeling que minha empresa está nesse momento, de repente contratar uma gestão empresarial, um profissional para me acompanhar, um profissional para estar ali olhando o meu negócio de fora, porque a gente sempre fala sobre isso, o olhar de quem está dentro e o olhar de quem está fora é totalmente diferente, e chega um momento que a gente precisa disso, seja por troca de profissionais, né? Quando a gente está em network, a gente vê modelos diferentes ou modelos similares, mas de repente, no patamar que o nosso negócio está ali, se faz necessário o acompanhamento de profissional mais perto,
para a gente não ter esses escapes aí de estar ou reinvestindo demais ou de menos, ou se perder nas ferramentas que a gente precisa ter. Quando você percebe ali que alguém falou a consultoria financeira ideal para situações como essa, né? Eu ia falar justamente isso. Quando você percebe, eu sempre olhando o seguinte: o empreendedor tem que gostar de estudar, tem que entender de negócio, tem que estar atento, ele tem que gostar, tá? Mas é claro, chega em certos momentos que ele precisa de uma orientação técnica, ele precisa ter uma ajuda de consultoria, ele precisa. Isso é um bom investimento, ele investir numa consultoria, né? Porém, ele também não pode simplesmente dizer o seguinte: eu não sei, isso aí eu vou ver com o pessoal da consultoria. Não, o empreendedor tem que querer entender, tem que participar e tem que querer andar com as próprias pernas. Ele pode ficar ali preso a uma consultoria. É lógico que o trabalho de consultoria, a nossa empresa presta serviço de consultoria, poderia estar falando diferente. É claro que a gente quer trabalhar com consultoria, mas mais do que isso, a gente quer que a empresa se desenvolva, né? E dependa ou menos. Você quer caminhar para a empresa, você quer ensinar a empresa a caminhar. Exatamente. E para isso, Michele, existe uma série de indicadores que a empresa pode medir, que o empresário pode medir. Porém, ele também precisa querer aprender, né? Ele precisa querer e entender que a empresa não é única e exclusivamente olhar se a empresa quanto que ela faturou. É uma série de fatores. Um dos fatores, só para a gente citar algum deles, uma dica, só uma dica. O empreendedor, ele precisa sempre olhar se os investimentos que ele está fazendo na empresa não estão fazendo ele perder liquidez, tá? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu tenho um recurso guardado aqui, eu vou comprar um prédio para a empresa. Ok, pode ser que seja uma estratégia interessante, você ter seu prédio próprio, aquela coisa toda. Porém, o quanto de liquidez que você vai tirar do teu negócio, né? Então, é importante que você invista em imobilizado. O que é imobilizado? É veículo, equipamentos, máquinas, prédio, isso é imobilizado. Mas é importante que eu entenda que quando eu invisto em imobilizado, eu estou perdendo liquidez, eu tiro a liquidez do meu negócio. É claro, você comprou um carro hoje por 50 mil, amanhã você vai vender esse 90 por 50 mil. Então, além do que não é rápido. Então, é importante que o empresário saiba que simples fato dele não retirar dinheiro da empresa já é um investimento, e normalmente é um investimento em capital de giro. E investir em capital de giro é um grande negócio. Ele tem condição, muitas vezes, de ampliar o seu mix de produto, tem condição de ter um poder de negociação para comprar à vista com desconto. Pessoal que é comerciante, por exemplo, às vezes assim, ele tem eu falei do veículo, tem 60 mil reais para comprar um veículo. Ok. Às vezes é melhor ele financiar esse veículo com uma boa taxa, negociar e financiar com uma boa taxa, ou faz um consórcio para você, né? Não, consórcio é melhor ainda, mas é melhor ele muitas vezes buscar um financiamento, buscar um consórcio, do que pegar esse recurso e comprar o veículo. Por quê? Porque muitas vezes ele recupera isso que ele está gastando de juros, tem desconto e compra à vista, por exemplo. Sim. O fornecedor não vou só fazer um fechamento aqui nesse de financiar de consórcio, porque eu não posso deixar passar. O consórcio, através do planejamento, a gente não tem juros. Então, eu tenho muitos clientes frotistas que trabalham essa programação justamente para quê? Para ter o poder de compra à vista, porque o consórcio, você tem o poder de compra à vista, não paga juros, faz a troca dos veículos, né, de forma programada, e não vai tirar
seu capital de giro não vai mexer no seu dinheiro ali de forma a qualificar mesmo. Então, o consórcio tem planejamento para isso. Financiar, não, gente, por favor. Não, perfeito. E às vezes você tem ali a possibilidade, vamos pegar aí o caso do veículo, né? Você tem, ao invés de você pegar os 60 mil reais e comprar um veículo, você pode pegar, fazer um consórcio, pegar parte desses 60 mil reais, dar um lance, né? Comprar o veículo, e depois você vai pagar aí uma parcela bem inferior e usar esse recurso para o teu capital de giro. Então essa é a visão que o empreendedor vai... Como é que ele vai conseguir ter esse tipo de visão? Estudando, né, participando de live de negócio. É importante que ele saiba isso. Então uma das dicas é olhar sempre a liquidez do teu negócio. É importante que você saiba que você precisa ter liquidez. Porque se você também não tem liquidez, como é que você vai crescer? Eu já vi várias empresas que não conseguem crescer porque não tem capital de giro. Porque, lógico, quando você vende mais, muitas vendas são a prazo. Você precisa bancar esse capital de giro. Não tem como, você precisa financiar esse capital de giro. Aí você foi lá e investiu em um monte de coisa que você poderia ter financiado ou poderia ter feito consórcio e aí, de repente, não tem espaço para crescer. Então, é bem interessante a gente estudar e aprofundar essas questões financeiras. E o empreendedor, Michel, não tem jeito, ele tem que gostar. Ele tem que, ainda que ele não morra de paixões por finanças, mas ele precisa conhecer, né? Ele precisa estudar finanças, porque fatalmente isso vai influenciar muito no negócio dele. É importante que ele não precisa morrer de paixões por finanças, contabilidade, custo, mas ele precisa conhecer, pelo menos o básico. Comecei a falar falando sobre isso, o nosso negócio, o seu negócio é você. E ponto. Né? Se a gente for de forma desorganizado, misturando todos os recursos que a gente falou agora, isso aí reflete no nosso negócio. Então, a gente tem que também ter muitas pessoas que abrem o negócio e não se preparam para ser empreendedora, né? E aí eu trouxe também uma pesquisa que nós somos o país do mundo que mais é empreendedor, que mais tem empreendedor, porém também somos o que mais fecha empresas. Então, eu acredito que é justamente por isso, porque a gente, como você falou, que tem por necessidade e por oportunidade. Eu acredito também que essa oportunidade vem depois da necessidade, onde gera essas estatísticas aí, né, de muitas empresas abrindo, poucas pessoas se preparam antes ou até durante o caminho e acabam não passando por esse período aí da qualidade das empresas. Então, como você falou, a gente se fortalecer nesses conteúdos, por mais que a gente não goste, mas tem que fazer pelo menos o básico, acompanhar os números, porque senão não adianta querer ter empresa, não adianta querer só o glamour do empreendedorismo. É interessante essa questão do empreendedor por necessidade e empreendedor por oportunidade. É óbvio que a maioria da mortalidade empresarial acontece principalmente com o empreendedor por necessidade. Por quê? Ele se lança a empreender por uma questão financeira e muitas vezes ele não estava preparado para aquilo. Ele não fez um bom planejamento. Muitas vezes ele pega ali o acerto que ele teve ali, numa rescisão contratual, investe tudo. Muitas vezes ele não faz uma análise de mercado, porque ele tem pressa. O empreendedor, por necessidade, ele não tem tempo para ficar estudando, porque as contas dele estão vencendo. Então, infelizmente, Michel, é muito comum que a mortalidade empresarial ela fica concentrada no empreendedorismo por necessidade, né? Agora, é verdade também que existem empreendimentos, né, empreendedores que vão empreender por necessidade,
mas se descobrem como grandes empresários, e se desenvolve, e tem histórias aí formidáveis de empreendedores por necessidade que se tornaram grandes empresários. Então, nós temos os dois lados da moeda. Agora, o empreendedor por oportunidade, normalmente, primeiro que ele já tem as características de empreendedor. Então, ele já coloca ali como plano empreender. Segundo, que muitas vezes ele não tem pressa. Quando eu falo que ele não tem pressa, é que normalmente esse empreendedor ele já tem uma fonte de renda, ele já tem uma outra alternativa, então ele olha o negócio como realmente como uma oportunidade. Então ele consegue analisar melhor, ele consegue olhar os prós e contras, ele consegue desenvolver um plano de negócio, ele consegue estudar mais do que o empreendedorismo por necessidade. Então, é por isso que acaba tendo, sim, os indicadores de sucesso do empreendedorismo por oportunidade é maior. Agora, isso também não significa que o empreendedor que iniciou o processo por necessidade, que não possa também desenvolver o seu negócio. É aquela coisa, eu entrei por necessidade, mas já que eu estou aqui, vamos fazer o negócio acontecer. Vamos para cima, vamos estudar, vamos olhar o mercado, vamos se empenhar, né? E sobretudo, tem que estar motivado. Aquela história, a motivação é uma porta que se abre por dentro. Então, sobretudo, tem que estar motivado. Se foi por necessidade, se foi por oportunidade, se o negócio caiu no colo dele porque o pai deixou, a mãe deixou, não importa. Hoje, se ele está numa condição de empreendedor, ele tem que realmente buscar informação, buscar qualificação, estudar, buscar uma orientação externa, porque o mercado é competitivo. O mercado é competitivo. Tem sempre um empreendedor que está trabalhando um pouquinho mais que você. Então, é importante que a gente saiba. Precisa estar atento, precisa olhar o que está acontecendo. Você vê que coisa interessante nós passamos ali na pandemia, né? Naquele momento, nós tínhamos empresas, vamos pegar restaurantes, por exemplo, que já trabalhavam, por exemplo, com iFood, com entregas no aplicativo, já tinham implementado aquilo. E tinham outras empresas que estavam assim, sabia que tinha que fazer, mas não fez. Né? Sabia que precisava desenvolver, mas não fez. Foi deixando, foi empurrando. Eu não sou muito ligado a isso e tudo mais. De repente veio uma grande mudança. O que aconteceu? Aquele pessoal que já tinha implementado o iFood da vida, outros tipos de aplicativo, cresceram na pandemia. Por quê? Porque largaram na frente, saíram na frente. Enquanto aqueles que não tinham feito, tinham projeto de 1 ano para fazer, e teve que implementar as pressas, né? E aí vem a questão do empreendedorismo, da flexibilidade dele. Muitos implementaram muito rápido, mas já saíram atrás da largada. É que nem aquela corrida, né? A hora que você foi largar, já tinha um monte de gente na frente. Então... É aquela questão da dificuldade grande. Então, a gente está no nosso negócio, mas a gente fica pensando no próximo cenário, né? Se eu estiver pensando aqui, só no que eu estou aqui, e não pensar num próximo patamar, pensar grande, eu vou estagnar. Então, consequentemente, são sequelas também, nesse cenário da pandemia, de empresas que estavam pensando no negócio também em outro nível. E aí foi muito rápido essa transição acontecer. Ô, Michele, acho que o áudio o pessoal até falou que tá dando uma cortada, eu também tô vendo que tá cortando. Será que tem como você fechar ele e abrir de novo? Vamos ver. Vamos lá, ver se melhora. Fala agora. Melhorou muito. Vai. Retoma teu raciocínio aí. Não, então, eu falo que às vezes a gente fica tão parado pensando só no momento presente da nossa empresa, né? Que deixa de pensar grande, deixa de pensar no próximo nível
E é aquele pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E é necessário que a gente tenha esses níveis da nossa empresa. Então, eu acredito também que a hora que surgiu a pandemia, empresas que estavam se direcionando para esse nível, que tiveram esse planejamento, passaram muito mais rápido e de forma Sim, muito mais tranquila nessa transição, né? Estavam sim. preparados realmente. Estavam preparados e largaram na frente, né? E aí os outros precisaram correr atrás, né? É interessante isso. E a gente tem que, né? O empreendedor ele tem que estar olhando o que está acontecendo agora, qual que é o momento nosso, mas olhando também para frente, porque senão, primeiro, ele perde as oportunidades dentro do seu segmento. Todo segmento tem oportunidades, todo segmento. Basta você dar uma olhada, né? Então ele perde essas oportunidades e isso pode comprometer, inclusive, o futuro do seu negócio. É importante sempre, sempre, de acordo com o segmento que você está, estar no meio. Então vai ter uma feira, não sei do que, é do teu segmento? Vai. Vai ter uma palestra, não sei aonde, é do teu segmento? Vai. É importante que você está atento. Por quê? Quando você está escutando uma palestra, está num evento, aqui numa live, a gente está batendo um papo, naturalmente você está pensando no teu negócio. Poxa, eu não tinha pensado por esse aspecto. Então é o momento de você olhar e olhar também as tendências que está acontecendo. Porque senão, a hora que você vai se dar conta, você olha para frente e o concorrente já está bem lá na frente. E aí você está comendo poeira. Então tem isso também. Tem aquele empreendedor que está sempre na frente e aquele que está sempre comendo poeira. É importante que a gente esteja atento a isso também. Você é empreendedor? Está empreendendo? Não importa se foi por necessidade ou por oportunidade. O fato é que hoje você é empreendedor. Então você precisa mergulhar. Mergulhar e procura estudar, procura ajuda orientação do Sebrae, consultoria, vai nos eventos do teu segmento, vai em palestra, participa do projeto Florescer e vai embora. E vai embora. Né? Com certeza. E assim, mesmo falando no quesito dos empreendedores por necessidade, a gente vê que hoje, até mesmo reflexo da pandemia, mas a gente tem muito material acessível, né, para que a gente possa, esses dias, semana passada, 17, 18 e 19, teve uma imersão do Sebrae fantástica, né, que a gente também teve possibilidade de assistir online ou presencial. Cara, tem muitos cursos, a gente pode, e até tem que tomar cuidado para você não se perder em tanto conteúdo, porque às vezes também se perder não adianta, né? Caixinha cheia de informação, você não tem foco para aplicar um método só. Mas hoje a gente tem muita coisa para buscar. E trazer esse network, essa modelagem de outros negócios dentro do nosso ambiente, da nossa atmosfera, enriquece muito, né? E você falou da comunidade, mas desde quando eu te falei sobre isso, eu por buscar muito esse network, essa movimentação de negócios, de mulheres, de oportunidades, sempre fora. Ah, eu vou viajar, eu vou fazer curso, vou não sei o quê. E por que não a gente ter isso aqui? Né? Por que não? A Catanduva é uma cidade tão rica no empreendedorismo, por que não a gente ter essas oportunidades aqui? Eu falei também no início da live, e se você não concordar comigo, eu quero que você me fale, mas a mulher, ela tem uma dificuldade de falar de negócios. Não sei se eu comentei isso com você, mas eu tenho essa percepção diariamente, porque quando a gente vai para um evento, a gente vai falar de maternidade, vai falar de saúde, de beleza, de esporte, de vários ambientes, exceto do empreendedorismo. Dificilmente eu vou falar, ô Má, como que tá teu negócio? E aí? Dificilmente a gente vai fazer uma troca que não seja um ambiente propício de negócio. Diferente do homem, que a hora que ele sai, ele volta para casa, ele já sabe quanto que o amigo gastou, quanto que ele pagou do carro, aonde que ele está investindo, se é na bolsa, ele sabe tudo.
Então, essa quebra de paradigma a gente precisa trazer mais fielmente para esse ambiente da mulher, porque a mulher está empreendendo. Eu trouxe também esses dados do Sebrae. 54% das empresas hoje são mulheres. Quando a gente fala de quadro societário, aumenta. Então, por que não trazer isso para a cidade, trazer isso para a região? A gente falar disso aqui, sem ter que dar valor fora. Por que eu não posso agregar junto ao nosso comércio alimentício? Até hoje eu fui falar com uma moça, ela achou muito legal, falou, nossa, mas que vou agregar, eu não preciso ir lá sempre no mesmo lugar fazer palestrinha. Não, é uma junção que eu quero proporcionar e trazer esse movimento também para a cidade, para as mulheres, para os negócios, para os seus negócios e para a cidade. Então eu estou falando isso porque essa movimentação é importante, porque a gente começa a trocar ideias, são várias cabeças pensando para um negócio só. E você sabe que como empreendedor que você é e a experiência que você traz para a gente, isso é importantíssimo, essa vivência é importantíssima. A teoria é importante, mas essa vivência e essa permissão da gente estar também é importante e agrega demais. A gente quebra várias barreiras, posicionamento, quantas mulheres deixaram ou foram na comunidade, foram sozinhas e falavam, nossa, eu tinha vergonha de ir, mas eu fui. Então, assim, do pessoal ao profissional, são várias coisas que a gente vai conquistando ao longo desse caminho. E eu acredito de verdade nessa proposta. Michele, você falou uma coisa, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu concordo. Realmente, o homem ele tem mais facilidade para conversar. A gente está fazendo um churrasco ali com os amigos, está falando sobre negócio. E a mulher trata outros assuntos, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade. E talvez é um paradigma que tem que ser quebrado mesmo, né? Como você falou, as mulheres estão à frente dos negócios, estão conduzindo o negócio. Por que não trocar informação, expandir? Por que não? E essa tua iniciativa de trazer isso, né, para perto, eu acho que é muito legal, muito bacana, muito acessível. E também não adianta a gente ter isso em vez em quando. Em vez em quando eu escuto. Não, é legal a gente estar sempre conversando, sempre tratando esses assuntos aí. E Catanduva realmente é uma cidade que é muito empreendedora. A gente tem vários negócios que saíram daqui, muita história bacana. A gente tem que explorar mais isso. Precisa mesmo, com certeza. Acho muito legal essa iniciativa do empreendedorismo para as mulheres. E eu acho que esse canal aí de desenvolvimento, né, de falar mais sobre isso, tem que se perpetuar em vários ambientes, né? Seja no ambiente que a gente vai, que é um ambiente de negócio, ou não, né? Vai tomar um café e vamos falar sobre negócio, por que não? Acho que é muito, muito bacana essa observação. Essa é a proposta. O treino desses encontros da comunidade é justamente, a proposta é essa, em proporcionar à mulher um momento de lazer e que ela comece a inserir os negócios nesse momento, porque automaticamente nos encontros ela vai estar com as amigas e vai se abrir e se permitir a falar de negócio, não somente palestrinha, tô indo lá, caderninho, anotação, tirar uma foto do crachá e vou embora. Não, a gente tem que trazer isso para o nosso ambiente. Às vezes a gente tô ali em mesa de reuniões da escola e às vezes as meninas não sabem o que eu faço, eu não sei o que a outra faz, o que a outra faz. E muitas vezes a gente está numa mesa só de empreendedoras e que a gente pode trocar serviços, indicações e se fortalecer. Por que não? Então a gente tem que parar de ter vergonha, parar de pensar que as pessoas vão falar no julgamento. A hora que você assume o papel de eu sou empreendedor, é esse papel que você tem que assumir e levar o seu produto. E não ter vergonha, não tem lugar para isso. É claro que você tem formas, mas não tem lugar. Então a mulher tem que quebrar sim essa barreira que está enraizada, mas que a gente está caminhando para isso. O Char, ele foi teu professor, ele é velho, viu? É por isso, bem.
É porque ele é mais velho, então eu tenho muito Eu sou aluno. bem mais velho que ela. Bem mais velho. É, bem, é isso. André, demais, viu? Demais esse conteúdo. Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu Não, ficaria aqui com você conversando até. eu tô vendo o comentário do pessoal aqui, pessoal participando, e bacana isso, muito legal, muito legal. O pessoal aí vai fazendo os comentários, eu acho que é isso, né? É um bate-papo, né? É um bate-papo, como se a gente estivesse ali num churrasco conversando e falando sobre negócio, que acho que é essa sementinha que nós temos que plantar mesmo. Lógico que tudo que nós falamos aqui é superficial. Vamos falar sobre ponto de equilíbrio. É evidente que nós não vamos aprender a fazer ponto de equilíbrio numa live. Né? Nem é esse o objetivo, mas que seja um gatilho para você chegar depois e falar, deixa eu buscar uns vídeos aqui no YouTube e falar sobre ponto de equilíbrio. Amanhã eu vou mandar uma mensagem para o André perguntar mais. Quer dizer, você abre possibilidades de buscar. E conversar é isso, né? A gente falar sobre negócio é exatamente isso, né? Falar sobre possibilidades. Claro que não é em uma conversa que você vai resolver a questão, mas vai abrir um gatilho, vai ser uma possibilidade para você correr atrás. A Josi entrou na live, viu, Michele? Você gera movimento interno, né? Essa semana eu abri algumas perguntas sobre algumas ferramentas, algumas coisinhas para que a gente pudesse caminhar para a nossa live de hoje. E a gente acha que muitas pessoas sabem o óbvio, mas não sabe. Então eu vi que através das caixinhas ali, teve gente que falou, nunca ouvi falar, não sei, ou às vezes a pessoa nem responde porque não quer se comprometer. Mas não tem, a gente tem que, né, através desse conteúdo gera movimento e exatamente o que acontece, a pessoa vai lembrar ou vai te acionar ou vai procurar no Google e vai ter essa percepção que precisa, mesmo que não goste, mas precisa caminhar para esse controle do seu negócio. E isso aí é diário, não pode deixar lá esquecido e fazer uma vez por mês ou cada 3 meses. Tem que estar acompanhando, tem que estar de perto, porque é onde você tira seu sustento, sua energia e tudo mais. O nosso negócio, é o nosso santuário. Então é dali que a gente vai tirar. Igual você falou, eu acho que vai essa frase. Motivação é uma porta que você abre do lado de dentro. Você percebeu que eu fiz umas anotações, né? Eu tô igual o Joel J. Eu vou anotando aqui e depois a gente vai alinhar alguma frase aqui para ficar como seu slogan, tá? Motivação é uma porta que se abre por dentro. Do lado de dentro, é verdade. Se Mas a gente vai. A porteira. Hã? Se abre por dentro, é uma porta que se abre por dentro. Maravilha. É isso aí. André, obrigada por todo esse conteúdo maravilhoso aí que você compartilhou com a gente. Vou te esperar para os próximos. Não te largo, você sabe. E queria que você deixasse um último recado aqui. Eu vi que passou bastante aluno. Obrigada por cada um de vocês que entrou nessa live. Como eu falei, quem perdeu, depois a live vai ficar disponível lá no YouTube, porque é conteúdo riquíssimo aqui, você vai poder ver depois, rever, vai ficar lá no YouTube da nossa comunidade. E só gratidão por você, por ser esse profissional, esse amigo, esse apoiador, incentivador extraordinário que você tem sido para todos esses alunos, empreendedores, clientes, as pessoas que te rodeiam. Eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe, isso é fato, e a gente só atrai o que é bom quando a gente também compartilha o que é bom. E obrigada por tudo. Michele, eu também agradeço aí, você está sempre lembrando de mim e fico muito feliz, né? É bom a gente ser lembrado, tenho o maior prazer em participar, em contribuir o que for necessário. Adoro falar sobre negócio, adoro falar sobre finanças
adora falar sobre empreendedorismo, então, assim, aqui a gente bater papo, né? E acho que dá para a gente fazer uma coisa bacana, à medida que o pessoal for tendo dúvidas com relação a uma questão mais técnica, né? Por exemplo, como que eu faço para calcular o ponto de equilíbrio? Dá para a gente depois ir pensando em gravar pequenos vídeos e disponibilizar ali na página da comunidade, que eu acho que é bacana, né? Que é mais ali para a pessoa startar ali um conhecimento. Então, fico à disposição, agradeço, adoro participar. Então, lembrando que na última eu falei só 5 dicas, que era para deixar mais dicas para vocês me convidarem em outros momentos, tá? Vai ter vários, com certeza, André. Eu falei só 5, mas é bem mais, viu? Obrigado, viu, Michele? Obrigado, pessoal. Queria agradecer os meus alunos. Eu tenho alunos esparramados para todo lado, viu? Queria agradecer os meus alunos que entraram, mandaram mensagem. Meus alunos, meus ex-alunos. Queria agradecer a participação. Teve as meninas aqui também falando, as que tiveram lá no Dia da Comunidade, seus alunos. Obrigada, gente. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Semana que vem a gente tem mais. Espero vocês na próxima. Um beijo. Obrigada, André. Boa noite, Tchau, viu? tchau. Obrigado, Michele. Obrigado, pessoal. Alinhar a frase aqui, tá bom? Tá bom. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.